Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast diretamente aqui do estúdio RVL, onde você também pode ativar o seu podcast. Mas antes da gente falar sobre o assunto principal desse episódio de hoje, eu quero deixar um convite para você que tem vontade de ter o seu próprio podcast aqui no estúdio RVL, mas ainda não sabe os primeiros passos. Você pode acessar nosso Instagram, @estúdiorvl, acessar o link na bio e conversar com a nossa equipe, que eles vão te auxiliar em todos os detalhes para você começar a gravar o seu podcast ou transmitir ao vivo de uma forma rápida e fácil. É só chegar e gravar, que em poucos minutos você recebe seu conteúdo completo aqui no estúdio RVL. Voltando aqui para o BH Podcast, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Bruno Brandão, psiquiatra, e sobre um assunto que eu tenho certeza que você pode conhecer alguém que está passando por isso, e esse assunto desse episódio pode ajudar muitas pessoas. A gente vai falar sobre o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Muito obrigado pela presença, Dr. Bruno, e é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, Leandro. É uma satisfação enorme estar aqui no BH Podcast conversando sobre um tema de extrema relevância. Com certeza. Pouco antes da gente iniciar aqui o episódio, a gente falou muito sobre as situações que o TEPT pode acontecer na vida das pessoas. Doutor, para a gente já ir direto ao assunto, comenta para a gente o que é o TEPT, né? O transtorno do estresse pós-traumático na prática. O transtorno de estresse pós-traumático, o próprio nome já é autoexplicativo, né? É um estresse, ou seja, uma situação de estresse que a pessoa vivencia. Pode ser um assalto, pode ser um acidente, pode ser qualquer tipo de violência, enfim. A pessoa experimenta aquela situação estressante, e isso, para todo mundo, até certo ponto, é natural. A gente sentiu alguns sintomas, mas quando isso perdura por um tempo maior e começa a comprometer a vida daquela pessoa, a gente vai falar em transtorno do estresse pós-traumático, que vai ser caracterizado por uma evitação de situações semelhantes àquela do trauma que a pessoa teve. Então, se é um acidente, por exemplo, a pessoa para de querer andar de carro, se passou por alguma turbulência no avião, ela não viaja mais de avião. Se foi um assalto, ela muitas vezes não sai mais de casa. Então, a vida da pessoa começa a ficar comprometida. E, além disso, ela pode ter o que a gente chama de reexperiência. Ela começa a ter flashbacks, aquela situação começa a vir de forma intrusiva na mente da pessoa e um retraimento social. Mas, lembrando, todos esses sintomas, até certo ponto, é natural e é normal. Quando isso perdura por um tempo maior, que a gente vai falar em transtorno, especialmente se gera também algum prejuízo na vida daquela pessoa. Muito bom, ou seja, já deu para a gente entender que são vários casos, várias situações que a pessoa pode viver, né, ter essa experiência, desenvolver esse transtorno. Doutor, antes da gente dar sequência na conversa aqui, qual que é o seu Instagram para a pessoa que está em casa, né, assistindo ou ouvindo esse podcast já acompanhar? Meu Instagram é @BrunoPsiquiatra, tudo junto. YouTube também é a mesma coisa, Bruno Psiquiatra. Excelente. O senhor acabou de comentar aqui agora sobre as situações que a pessoa pode desenvolver e que isso é até comum em certos casos, né, em certos momentos. Quando essa situação pós-estresse deixa de ser algo normal e passa a se tornar algo preocupante, né, ou que precisa de mais atenção. Aí a gente tem que levar em conta dois critérios: a intensidade e a questão do tempo. Então, veja bem, imagine uma pessoa sofre um assalto, sofre um acidente, sofre uma situação traumática. É natural que todo mundo, ali nas primeiras horas, nos primeiros dias, fique um pouco desesperançoso com a sociedade, desesperançoso um pouco com a vida, começa a pensar muito naquela situação, vivenciar aquilo ali de novo, começa a evitar muitas vezes situações parecidas. Isso acontece com todos nós. Mas à medida que vai passando o tempo, passa ali um dia, 2 dias, 3 dias, a pessoa vai reorganizando aquele trauma e vai voltando à vida dela normal. Algumas pessoas não reorganizam muito bem aquilo ali na primeira semana, e isso vai perdurando. Então a gente fala que, se esses sintomas que eu falei aqui durarem até 30 dias, a gente costuma chamar isso de reação aguda ao estresse. A pessoa está tendo uma resposta ali, inclusive com sintomas físicos também,
né? Mas durante 30 dias. Passou de 30 dias e ela continua tendo flashbacks, vivenciando aquele trauma de novo, um retraimento social e evitar lugares também que lembram aquele trauma, a gente vai pensar em estresse pós-traumático e principalmente o tanto que aquilo compromete a vida da pessoa. Então, né, começa a ter prejuízo no trabalho, começa a ter prejuízo nos relacionamentos, começa a ter um prejuízo na saúde física, o sono começa a ficar ruim, muitas vezes pode caminhar também para um quadro depressivo. Então, é uma série de. A gente tem que avaliar os prejuízos que aquela pessoa tem ao longo da vida pós o evento traumático. Muito bom. Então a gente já está falando aqui de alguns sintomas, basicamente, né, que a pessoa pode sentir ou perceber no dia a dia. Você também comentou, doutor, sobre impacto na, na pessoa diretamente, né, na atividade do corpo da pessoa. A pessoa pode sentir, por exemplo, uma palpitação, uma preocupação excessiva, isso seria normal ou passaria, por exemplo, depois dos 30 dias a ser algo mais preocupante? Quando ela Mais associa, né, quando ela lembra da situação. mais preocupante, porque ela sim, ela pode ter vários sintomas físicos, palpitação, que é aquela sensação que o coração está saindo pela boca, Falta de ar, às falta de vezes. ar, taquicardia, sudorese, tremores, podendo chegar até a ter um ataque de pânico, quando ela lembra a situação ou quando ela passa por situações parecidas com aquela. Isso é um problema também, porque um grande problema do TEPS, na verdade, é uma memória que a pessoa cria, uma memória muito forte e generalizada. Então, imagine, eu fui assaltado por uma pessoa que estava de boné vermelho. E aí, todo mundo que eu vejo de boné vermelho na rua, eu começo a ter reações fisiológicas de medo. Poxa, mas as pessoas que estão de boné na rua aqui, vermelho, não são assaltantes, mas a minha memória, ela generalizou para situações semelhantes. Eu estava numa rua escura, eu começo a ter medo de escuro. Então, minha vida começa a ficar comprometida, porque todo mundo que eu vejo de boné, eu começo a ficar com medo. Eu vou num lugar escuro, eu começo a ficar com medo. Chegou no meu quarto, eu apaguei a luz, eu começo a ficar com medo. E tem, inclusive, várias reações físicas no meu corpo, né? E isso realmente começa a comprometer a vida daquela pessoa de forma significativa. Doutor, essas reações físicas, ou até a percepção, né, da pessoa se sentir mal, isso acontece de forma consciente ou, na maioria das vezes, inconsciente? A pessoa percebe que aquilo está acontecendo com frequência? Ela percebe porque aquilo gera um sofrimento muito intenso, né? Então a pessoa tá lá, ela começa a experimentar aquilo ali, especialmente com situações semelhantes. E aí a gente cai num grande problema, que por essa resposta de medo, que envolve sintomas físicos, ser algo extremamente desconfortante, é desconfortável para a pessoa sentir aquilo ali, ela vai evitar. Então, ela evita muitas vezes sair, ela evita passar em ruas, ela evita tudo aquilo que lembra o evento traumático. E aí é um grande problema. Quanto mais ela evita, mais o transtorno se agrava. Porque o nosso sistema emocional, ele não é um sistema verbal. Ele é sim um sistema de linguagem. As nossas emoções, na verdade, são um sistema de linguagem. Se eu estou feliz, eu me aproximo. Se eu tenho um sentimento ali de compaixão, eu quero ajudar. Se eu tenho raiva, é uma tendência que eu quero agredir. Se eu estou com medo, é uma tendência de afastar. Então, a emoção, toda emoção é uma tendência de ação, ou de aproximar ou de afastar, né? E no TEPT, muitas vezes, a emoção predominante vai ser o medo. Então, quando eu me aproximo de algo que me lembra o transtorno, eu começo a sentir mal, começo a Sim. sentir essas coisas no meu corpo. Quando eu me afasto dessa situação que me lembra o transtorno, eu começo a me sentir bem. Então, olha, se eu chego numa rua que lembra um evento que eu tive, eu sinto mal. Se eu me afasto, eu sinto bem. E aí, toda vez que eu me afasto, eu me sinto bem, eu estou ensinando para o meu sistema emocional que aquilo de fato é perigoso. Porque eu chego, eu sinto mal. Olha, então isso é ruim. Eu me afasto, eu sinto bem. Então, o tratamento, muitas vezes, vai envolver a pessoa ficar enfrentando essas situações que ela tem. Aí fica aquele estado emocional ruim, 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 e aos poucos ele vai
o corpo não consegue sustentar aquela emoção desagradável por muito tempo e a pessoa vai vencendo. Mas claro que isso tem que ser feito de forma gradativa. Mas em resumo, a sua pergunta é a evitação que é boa parte que alimenta o transtorno, boa parte dela é essa evitação. Olha só, interessante. Ou seja, se a pessoa já começa a perceber, né, essa dificuldade em lidar com algumas situações, já precisa de uma atenção, né? É necessário ter essa atenção. É claro que aqui dentro de uma hora, já tem 10 minutos, a gente só iniciou a conversa, não vai ser possível a gente tratar todos os pontos. Qual o profissional, né, que a pessoa que às vezes já passou por alguma situação dessa, ele pode buscar? O senhor como psiquiatra, né, é claro, entende dessa área, mas existem outras áreas que colaboram? Sim, com certeza, especialmente a psiquiatria e a psicologia, né? Um profissional da área da psicologia ajuda bastante. A psiquiatria, muitas vezes, a gente vai precisar até medicar esse paciente a depender da gravidade, né? E aí o tratamento psicoterápico, que pode ser feito por um psicólogo ou por alguns psiquiatras que têm treinamento em psicoterapia também, vai envolver especialmente a reestruturação cognitiva, que é prestar atenção nos pensamentos daquela pessoa, o que que essa pessoa está pensando, né? Prestar atenção nisso, do tipo, o mundo todo é mal, o mundo não presta, eu desisti da humanidade, eu desisto das pessoas, sendo que, na verdade, foi uma pessoa, foi um evento, foi uma situação, né? Você teve uma turbulência no avião, nunca mais viaje de avião, o avião é muito perigoso, sabe? Você tem que racionalizar isso. Não é tão perigoso assim, quantos aviões tem decolam por dia e tal. Então, a reestruturação cognitiva e especialmente essa questão também da não evitação. E isso, claro, que é feito de forma gradual. Em alguns quadros, boa parte dos quadros, a gente vai precisar de medicação para atenuar os sintomas físicos e muitas vezes porque pode vir associado comorbidades. O paciente ele pode desenvolver, por exemplo, um quadro depressivo, ele pode desenvolver outros transtornos de ansiedade. Na verdade, o TEPT atualmente não é considerado um transtorno de ansiedade mais, mas tem muita relação. Pode desenvolver uso de substâncias, muitas vezes começa a beber demais, começa a usar algum tipo de droga, Como uma fuga da situação? como uma fuga da situação. Sim. Então a gente tem que atentar para isso tudo. Mas de forma objetiva, ou o psiquiatra e um psicólogo, eu acho que são os profissionais mais indicados para esse tipo de população. Muito bom, doutor. E o senhor comentou agora há pouco também, a gente estava conversando antes do episódio sobre o medo, né? Que até e a senhora acabou de comentar também que o medo é natural. Mas qual que é a função do medo no organismo da pessoa, né? E quando esse medo deixa de ser algo natural, que protege, passa a ser algo prejudicial. Aí você entrou num assunto extremamente importante e relevante, que é a distinção entre medo e fobia. A gente fala que fobia é quando o medo perde a sua função. Então, de um modo geral, a fobia não é algo funcional e o medo é algo funcional. Por exemplo, imagina que a gente está aqui no podcast, aí solta uma bomba aqui, começa a pegar fogo em algum lugar. Tanto eu quanto você, nós vamos ter uma reação de medo, né? Quando nosso coração vai acelerar, nossa frequência respiratória, frequência cardíaca vai começar a aumentar, a nossa musculatura vai contrair, o nosso tônus muscular vai aumentar. Tudo isso preparando a gente para a fuga. Na hora que eu vou fugir daqui, se eu for fugir aqui do estúdio, eu preciso de um aporte sanguíneo, de um aporte respiratório maior. Por isso que meu corpo prepara para isso. Mas nessa situação que eu estou falando, é uma situação de perigo real. Então eu preciso disso tudo. Então é funcional. Eu estou com medo, o medo ele me afasta de algo perigoso, né? Agora, quando eu começo a ter medo de algo que não oferece perigo, né? Eu tenho medo, sei lá, eu tenho medo de aranha. Tem uma aranha aqui, eu tenho que ficar com medo mesmo, eu saio de perto dela. Mas passa um filme do Homem-Aranha e eu começo a tremer de medo. Qual que é o perigo real de uma televisão me atacar? Não existe. Aí o medo perdeu a sua função e ele se torna uma fobia. Eu estou numa rua escura, deserto, num lugar que tem alta criminalidade. Estou com medo, que bom que eu tenho medo, que eu vou proteger a minha vida. Agora eu estou no meu quarto com a luz apagada, estou com medo de escuro. Aí já não é medo mais, é uma fobia. Ou seja, quando o medo perde a sua função. Excelente explicação, ficou muito claro. Porque muitas pessoas, às vezes, elas acham que, por exemplo, ter medo de alguém entrar em casa. Beleza, a pessoa pode até pensar sobre isso, mas quando isso ocorre de forma
persistente, isso já se torna uma fobia. É porque é um custo, é um preço muito alto que a pessoa paga por ter esse medo exagerado. Olha, você tem medo de entrar alguém na sua casa. Ok, vamos trancar a porta. É uma área que está tendo muito assalto. Vamos colocar uma cerca, vamos colocar uma câmera, vamos colocar uma vigilância. Ok. Até certo ponto, isso é muito bom, isso é útil. Porque É do uma contrário, proteção, né, de certa forma, para a pessoa, é um cuidado. é um cuidado, né? Agora, se isso começa a ficar muito exagerado e você deixa de viver por conta disso, é um preço muito alto que você vai pagar, né? Você paralisa a sua vida por conta desse medo. Aí o medo já não está sendo útil mais. Então, o medo é uma resposta emocional diante de uma situação de perigo real. Então, estou diante de uma situação de perigo real, o medo ele é útil. Ele é útil. E a gente tem uma série de respostas fisiológicas que, se a gente for parar para pensar, são respostas que estão preparando a gente ou para lutar ou para fugir. Por que uma respiração acelera? Porque você vai precisar de muito oxigênio. Por que seu coração bate mais rápido? Você vai precisar de uma circulação mais aporte sanguíneo. Por que sua musculatura fica mais rígida? Porque você vai precisar gastar ali. Você tem aumento de produção de glicose, aumento de uma série de alterações hepáticas acontece. Se você tiver com a bexiga cheia, a tendência é que você faça xixi na roupa, para você esvaziar aquilo ali, para você ficar mais leve. Para quê? Para você lutar ou para fugir. A mesma coisa com o intestino. Daí que vem aquela expressão, né? Fulano fez cocô na calça de medo, né? Cagou de medo. Vem Sim. daí, porque a gente tem alterações intestinais e alterações no trato urinário também. Para esse motivo, para lutar ou para sair correndo. O problema, o Leandro, é quando essa resposta de medo vem e tô aqui com você conversando aqui de boa e eu tenho uma resposta de medo. Não é útil, não tem ninguém me oferecendo perigo aqui agora. Pô, tô no podcast conversando, tranquilo. Você não tá me ameaçando, não tem ninguém me ameaçando. Não é útil o meu coração começar a acelerar aqui agora, aumentar a minha frequência respiratória. Não é útil eu ter uma rigidez muscular. Não é útil nesse momento isso acontecer comigo. Então, quando o medo perde a sua função, ele se transforma numa fobia. Excelente. E, doutor, para a pessoa que está em casa, passando às vezes por uma situação como essa, e às vezes não tem uma orientação, e às vezes até um corte ou um vídeo como esse pode chegar, né, até a pessoa que às vezes precisa de ajuda. Como que é o procedimento e como que acontece esse tratamento na prática? O principal ponto é a pessoa começar a perceber que aquilo está fora de controle, e aí a gente tem que pensar, o foco muito maior é quais são os prejuízos que isso traz para a pessoa. Às vezes, em psiquiatria, em saúde mental, às vezes a pessoa fica muito focada no comportamento. Mas só o comportamento não é suficiente para a gente caracterizar um transtorno. Qual o prejuízo que isso está trazendo? Olha, minha filha estudava, estava cheio de planos, estava planejando de casar, formar, não sei o quê, ela trancou a faculdade, já está querendo desmanchar o noivado, já está desesperançosa da vida. Ou seja, começou a ter uma série de prejuízos na vida daquela pessoa. Então, esse é um ponto, né? Um prejuízo pessoal, muitas vezes, né? Na saúde Sim, física dela, física. e um prejuízo também social, na rede de contato social daquela pessoa, e também um sofrimento intenso. Então, tem prejuízo, tem sofrimento, é um transtorno, né? Aí, procura um profissional adequado para fazer um diagnóstico. Feito um diagnóstico, a gente vai iniciar um tratamento que muitas vezes vai envolver medicação também. Então, a gente vai precisar medicar alguns medicamentos para dar uma contida. E além da medicação, fazer o tratamento que tem a exposição, que eu falei aqui, e o tratamento psicoterápico de reestruturação cognitiva também. Mas acho que a grande dificuldade aqui é reconhecer que tem algo errado. É isso que eu ia te perguntar. Por que que tantas pessoas, às vezes, passam por situações como essas, às vezes estão vivendo um momento de transtorno ali, essa situação, mas elas não buscam ajuda? Parte do problema é que, como eu falei anteriormente, uma característica do próprio transtorno é a evitação. Evitação de sintomas que lembram o trauma. E em um tratamento, a pessoa muitas vezes ela vai precisar ficar falando daquilo,
né? Então, sei lá, a menina sofreu um abuso, alguma coisa nesse sentido. Aí a mãe dela fala, filha, vamos procurar. Eu não quero falar nesse assunto, mãe, não quero esse assunto mais, deixa isso pra lá, me deixa quieta, me deixa aqui. Ou seja, é uma característica muitas vezes do próprio transtorno a evitação. E o tratamento envolve a não evitação. Então tem que lutar um pouco contra isso, né? E muitas vezes a pessoa, ela tem uma tendência a achar o seguinte, olha, lá o tratamento do TEPT, boa parte dele é a exposição, ou seja, é tentar mesmo lembrar, tentar falar sobre o trauma. A pessoa tem uma tendência a achar que aquela exposição vai ser tipo uma tortura, né? Olha, Vai ser dolorido, vai ser, assim, vai literalmente. ser muito doloroso, vai doer pra Doloroso. caramba, né? E de fato, dói um pouco, mas a pessoa precisa entender o seguinte, olha, o tratamento ele muitas vezes vai gerar um desconforto, mas não vai gerar um sofrimento. O sofrimento a pessoa já está ali, né? Então, Até porque gera essa. Se é um transtorno, ele já está gerando, já está prejudicando a vida social. A pessoa já tem algo que prejudica ali. sim, já está prejudicando, né? Então acho que essa evitação, essa dificuldade de buscar, muitas vezes é justamente por isso. A pessoa já a característica do próprio transtorno é essa evitação. Entendi. Ou seja, vamos trazer aqui alguns exemplos práticos, né, de TEPT, de transtorno. Do estresse Isso, pós-traumático. do transtorno do estresse pós-traumático. A pessoa, quando ela sofre um abuso, ela pode acabar desenvolvendo esse transtorno, Pode. né? Um abuso é um exemplo. Quais situações a pessoa que está assistindo esse vídeo pode identificar que talvez ela precise de mais atenção? Eu acho que assim, violência de um modo geral, né? Pode ser um abuso sexual, um abuso físico, um assalto, né? Muitas vezes não a pessoa necessariamente ela tem que experimentar. Às vezes pode ser um relato de um parente. Eu fiquei sabendo que meu tio foi assaltado da seguinte forma, né? E tal. Isso pode gerar um trauma às vezes em mim e não no meu tio, Até por ouvir até falar. por ouvir falar, especialmente quando são pessoas próximas, né? E doutor, aproveitando, né, que o senhor entrou nesse ponto, se a pessoa presenciar, por exemplo, uma notícia do outro lado do mundo que aconteceu algo, é claro que trazendo, eu acredito que nesse nível não existe nenhum assunto que seja absurdo, né? Mas a pessoa ouve falar sobre um atentado em algum lugar ou um atentado que acontece em um lugar. A pessoa pode desenvolver isso mesmo estando protegida em outro país, em outro local? Pode. Pode sim, né? Porque uma das características do trauma é essa. A pessoa ela precisa ter vivenciado o trauma ou ter notícia que, que alguém teve sofreu um trauma. Claro que quando são com pessoas próximas, isso se intensifica. Então, uma criança pode desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático porque o pai dela foi assaltado, né? A tia foi assaltada. Com pessoas próximas, isso é mais comum. Mas, claro, a depender da vulnerabilidade daquela pessoa, muitas vezes uma notícia pode sim gerar um transtorno de estresse pós-traumático nela. Agora, é interessante perceber que não é todo mundo que passa por estresse pós-traumático que desenvolve um trauma. É uma parcela relativamente até pequena, se não me engano, em torno de 10% das pessoas que passam por um trauma que evoluem, pode ser que seja um pouquinho mais essa prevalência aqui, que evoluem para um transtorno de estresse pós-traumático. A maioria das pessoas não. E ainda tem um grupo menor de pessoas que melhoram depois de um trauma, que é o que a gente chama de florescer pós-traumático. Ou seja, a pessoa passa por um trauma, a pessoa tinha uma vida toda meio desregrada, não dava muito valor à vida, enfim. Ela passa por um trauma e ela relata: minha vida mudou para melhor depois desse trauma. Olha só, esse ponto não tinha ouvido falar. Tem a ver com a questão de aproximação, aversão, quando a pessoa, por exemplo, ela passa por algo e ao invés dela criar uma aversão, ela acaba gerando uma superação na vida dela. Sim, gerando uma superação. Ela começa, às vezes, até a dar mais valor à vida. Nossa, né? Sei lá, eu já tive uma experiência pessoal com uma moça que ela foi vítima de abuso sexual e o relato dela, que a vida dela melhorou depois disso. Então, isso não é eu que estou falando, isso é o relato dela, né? E a mãe dela confirmou isso também. Ela não dava muito valor às coisas, usava drogas, bebia, tinha uma vida mais disfuncional e depois desse evento ela fez uma reflexão sobre a vida dela e ela mudou a vida dela e nas palavras dela, a vida dela ficou melhor desse evento. Ela começou a enxergar coisas
que ela não enxergava. E isso é documentado na literatura como florescer pós-traumático. Ou seja, a maioria das pessoas que sofrem um trauma não evolui para TEPT, para transtorno de estresse pós-traumático. Um grupo de pessoas evolui para o transtorno e um outro grupo menor melhora depois de um trauma. Muito bom, é até bom ressaltar essa observação, né, que nem todos que passam por uma situação dessa, nos primeiros dias ali, eles não estão com o TEPT. Pode ser um período normal pós a situação que eles viveram, mas que não se transformou ou não gerou um transtorno. Sim, com certeza sim. E Né? A maioria das pessoas, sim. Ou seja, nem todo mundo que está passando por uma situação ali uma semana depois, isso vai caracterizar um TEPT. Explica pra gente como que funciona para pessoas, às vezes, que também estão ouvindo e podem achar assim que qualquer sensação pode ser um transtorno e nem sempre isso acontece, então. Nem sempre isso acontece. Se a gente pegar o critério tempo, tá? A gente vai falar que os 3 primeiros dias, teoricamente, aquela pessoa está tendo uma reação normal a um estresse, levando em conta o critério tempo, mas tem um critério intensidade também. Do terceiro dia até 30 dias, a gente fala em reação aguda ao estresse, que a gente já esperava que a pessoa começasse a melhorar um pouco ali. Passou de 30 dias, a gente fala em transtorno do estresse pós-traumático, se aquele trauma estiver gerando prejuízo ou sofrimento na vida da pessoa. Ter umas lembranças, ficar um pouco mais com medo, ficar um pouco mais retraído, ficar lembrando, pensando muito naquilo, isso por si só não caracteriza o transtorno. Muito bom, já ficou claro aí. E um outro ponto que a gente precisa de abordar, o senhor comentou agora há pouco sobre vulnerabilidade. Se a pessoa já tem algum transtorno de ansiedade ou depressão, isso deixa a pessoa mais vulnerável a outros transtornos também? Com certeza, né? Então, normalmente, pessoas que desenvolvem um TEPT já são pessoas que muitas vezes têm um histórico de outros transtornos psiquiátricos, por exemplo, histórico de depressão, de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, desregulação emocional, que tem a ver com algumas características de personalidade, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, né? Que a gente fala que é uma vulnerabilidade psicológica, né? Aquela pessoa que já é mais vulnerável, ela tem uma maior chance de desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático. E uma das formas da gente perceber essa vulnerabilidade é avaliando personalidade e também história prévia psiquiátrica, né? Se ela já fez algum tratamento anteriormente. Muito bom. E a partir dessa situação, por exemplo, uma ansiedade, é possível a pessoa estar com um transtorno de ansiedade e não saber que tem esse nível de transtorno? Porque, assim como o transtorno pós-traumático, de estresse pós-traumático, existe a ansiedade até certo limite ali, uma preocupação natural e um ponto que se torna um transtorno. Sim, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que a gente poderia chamá-lo de transtorno da preocupação, que é um exagero, é uma preocupação exagerada sobre diversos eventos da vida, por isso que chama transtorno de ansiedade generalizada. Imagina, a ansiedade social, que é um outro transtorno de ansiedade. Eu me preocupo em situações sociais. Então, se eu vou ter uma reunião, se eu vou ter uma palestra, se eu vou ter um trabalho em grupo, eu fico muito ansioso, porque é uma ansiedade social, restrita a questões sociais. No transtorno de ansiedade generalizada, é uma ansiedade difusa. Eu me preocupo com tudo. Eu me preocupo com a minha mãe, eu me preocupo com a questão social, eu me preocupo com o meu cachorro, eu me preocupo com conta. Até certo ponto, são preocupações de todo mundo. Mas quando isso sai do controle, né, eu começo a querer controlar tudo, porque o que está por trás do transtorno de ansiedade generalizada é uma intolerância à incerteza. Eu não tolero muito bem aquilo que é incerto. E se eu não tolero o que é incerto e a vida, de um modo geral, ela é toda incerta, eu entro em sofrimento. E aí, respondendo à sua pergunta, se a pessoa sabe ou não, o transtorno de ansiedade generalizada, ele costuma se manifestar ali por volta da terceira década, 30 anos mais ou menos. E a pessoa vai fazer o diagnóstico, a maioria das vezes, 10 anos depois. Então, a maioria dos pacientes que a gente recebe está ali por volta de 40, 40 e poucos anos, mas quando você vê a história, isso começou lá atrás. E muitas vezes a pessoa acha que é um jeito dela.
Ah, eu sempre fui mais preocupado, sempre fui mais agitado, sempre fui, quero tudo pra hora, tudo não sei o quê, tudo não sei o quê. E quando ela trata, ela fala: Nossa, eu queria ter essa vida que eu tenho agora, queria ter tido isso há 10 anos Há atrás, 10 anos 15 anos atrás. atrás, né? Gera uma qualidade de vida para a pessoa. Gera uma qualidade de vida, tanto mental quanto na saúde física também, né? Que a saúde física acaba sofrendo com isso também, né? A parte cardíaca, enfim. Olha só, esse ponto é interessante. A maioria das pessoas falam muito sobre a saúde mental, mas isso gera impacto e consequências na saúde física Com também. certeza. Porque eu nunca tinha parado eu mesmo para pensar que pode ter impacto na parte cardíaca. Na parte cardíaca, na parte respiratória, no sistema imunológico, sistema reprodutor, a pessoa fica mais vulnerável a infecções, mas aumenta o risco de ter diabetes, aumenta o risco de hipertensão, doenças cardíacas, isso no longo prazo, tá? Isso é um ponto importante. Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, por exemplo, ela não mata. Ninguém morre, tive um ataque de ansiedade e morri. Se Sim, você pesquisar aí no Google, onde for, mortalidade por crise de ansiedade, você não vai achar. não Você acha, existe. não existe. Você acha lá mortalidade do tabaco, do álcool, do infarto, crise de ansiedade, não. Então, de uma forma aguda, a crise não mata. Agora, cronicamente, ao longo dos anos, 5, 10, 20, 30 anos, aí sim aumenta a chance de você ter, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, enfim. Aí sim a saúde física ela é toda comprometida. Até o risco de câncer também pode estar aumentado em pacientes não tratados. Olha só, que assunto necessário pro tempo que a gente vive, né? E doutor, um assunto como esse não era tão abordado há alguns anos atrás. Muita gente fala que isso não existia há alguns anos. Conta pra gente, assim, na sua experiência como profissional da área. Essas situações, os transtornos já existiam e não era tão comentado? Ou é algo mais recente mesmo que tem acontecido com a sociedade? Eu acho que agora as pessoas estão prestando um pouco mais de atenção nisso, né? Claro que os transtornos sempre estiveram aí, né? Mas mais recentemente tem ganhado um pouco mais de voz, as pessoas estão prestando mais atenção nisso, até porque a prevalência ela é muito alta, né? Hoje em torno de 50% das pessoas têm ou vão ter algum tipo de transtorno mental, ou seja, a metade das pessoas. Você está numa sala com 10, 5 pessoas ali algum tipo de transtorno aquela pessoa vai experimentar ou já está experimentando na vida dela, né? Agora, a grande questão aí é que quando a gente fala de mente, não é algo palpável. O cérebro, o encéfalo, o cérebro é um órgão. Você consegue ir lá no laboratório de anatomia enxergar o cérebro. A mente é o produto do cérebro, ou seja, o cérebro produz a mente. O que seria a mente? O pensamento, a atenção, memória, tomada de consciência das coisas, cede parte das emoções são produzidas na mente que vão para o corpo e vice-versa. Não é algo que você consegue ver. Se eu te levar no laboratório de anatomia, você não consegue ver a mente. Então é algo mais abstrato. E por ser abstrato, é menos valorizado pelas pessoas, mas isso, graças a Deus, vem mudando aí nos últimos tempos para cá. Excelente. Agora há pouco a gente comentou sobre o tratamento do TEPT, né, do transtorno do estresse pós-traumático. E quais seriam os tratamentos, né, ou o tratamento para o transtorno de ansiedade generalizada? O transtorno de ansiedade generalizada, de um modo geral, vai envolver medicação, tá? Então, a gente vai usar medicamentos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E a gente tem alguns medicamentos aí que são a sertralina, paroxetina, escitalopram, citalopram, fluoxetina e outros. E qual que é o nome? Perdão, repete. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E na prática, o que que eles, traduzindo aqui para o público em geral, o que que eles auxiliam no dia a dia dessas pessoas que precisam desses medicamentos? A gente, de uma forma bem simples, a gente pode pensar que ele vai regular áreas do nosso cérebro que trabalham com um neurotransmissor serotonina. Então, ele mexe ali em áreas serotoninérgicas do nosso cérebro, que normalmente tem uma disfunção serotoninérgica com os pacientes ansiosos. Não é a única classe que a gente pode usar. A gente pode usar uma outra classe também que chama de medicamentos duais, que a gente tem venlafaxina, duloxetina, que mexe com mais de um neurotransmissor. De uma forma bem simples, vai dar uma reorganizada nos neurotransmissores
cerebrais, né? Entendi. Na mente, Na mente. consequentemente, na mente da pessoa. Exatamente. Entendi. E quando a pessoa começa a utilizar, né, utilizar o tratamento com esses medicamentos, como que acontece esse processo? É claro que na mente, né, vai gerar uma consequência na qualidade de vida dessa pessoa. Mas existe um acompanhamento com os médicos, claro, psiquiatras ou psicólogos também, eu acredito. E como que acontece essa evolução? O que que o paciente percebe de pós-tratamento? Nossa, ele percebe uma melhora significativa na qualidade de vida dele, né? Porque a preocupação no transtorno é o que a gente chama de uma preocupação improdutiva. A gente tem dois tipos de preocupação: preocupação produtiva e preocupação improdutiva. A preocupação produtiva, normalmente, ela tem uma solução imediata. Se você está diante de uma preocupação que não tem solução imediata, ela é improdutiva. Então você imagina uma pessoa que passa uma vida inteira com preocupações que não tem o que fazer e que tomam boa parte do dia daquela pessoa. Então é comum a pessoa virar e falar assim: olha, eu vivi uma vida horrível, mas a maioria das coisas que eu vivi nunca aconteceram. Então, assim, é uma vida mental que está desalinhada com a vida real. São preocupações. Nossa, como que vai ser minha vida daqui a 30 anos? Será que eu vou morrer disso? Será que eu vou morrer daquilo? Será que eu vou ficar pobre? Será que. E como que vai ser? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E fica aquele será, e se, e se, e se, e se. E ela não vive, não está vivendo a vida. Ela está sempre preocupada com coisas que não acontecem. E a maioria das preocupações que a gente tem, elas de fato não acontecem. E uma forma que a gente faz para a pessoa enxergar isso é a gente pegar ao longo da vida dela, né? Olha, quando você era adolescente, qual que era a sua preocupação? Ah, eu era preocupada se eu ia casar ou não. Eu era preocupada com a minha primeira menstruação. Tá, e aí, como é que foi? Não, foi tranquilo, acho que eu preocupei um pouco em excesso. Quando você tinha 20 anos? Ah, eu era preocupada com vestibular. E como é que foi? A gente começa a ver que a vida da pessoa é uma vida de várias preocupações de coisas que nunca aconteceram. Sim, acaba que eu já ouvi falar sobre isso, né? Parece que é o excesso do futuro. A pessoa vai absorvendo muitas informações ou preocupações, né? Transformando essas informações em preocupação, o que prejudica O essa que, pessoa. o que prejudica. E o que está por trás de fato do transtorno é uma intolerância à incerteza, ela não tolera aquilo que é incerto de jeito nenhum, né? É a vontade de ter o controle, o desejo de ter o controle da situação? O desejo de ter controle, o desejo de ter o controle da situação. Só que a maioria das situações da vida a gente não tem controle, a gente não tem controle sobre o nosso corpo, a gente não tem controle sobre o nosso futuro, a gente não tem controle total sobre a nossa saúde. Ah, tem sim, eu faço uma academia, eu me alimento bem, eu durmo bem. Tudo bem, você está reduzindo de forma significativa a chance de você ter um problema de saúde lá na frente. Mas só isso, para a pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, só isso não é suficiente. Ela quer ter uma certeza absoluta que nada de ruim vai acontecer com ela. E essa certeza absoluta a gente não tem. E aí a pessoa entra num sofrimento intenso. É isso aí. Se você que está em casa acompanhando esse episódio no YouTube, no Instagram, também nos cortes que nós disponibilizamos lá no @BH Podcast ou nas plataformas de áudio, eu já deixo o convite para você seguir o perfil do Dr. Bruno Brandão, que é Bruno Psiquiatra no Instagram, correto? Isso, Bruno Psiquiatra, tudo junto. Tudo junto, facinho de você acessar. E doutor, eu vi aqui que tem várias dicas lá também, vários vídeos, né, comentando sobre esses assuntos. E um outro assunto que a gente já está tratando aqui sobre o TEPT, sobre o transtorno de ansiedade generalizado, mas também existe a depressão, que é um assunto necessário de se tratar. O senhor comentou aqui agora sobre o tratamento da ansiedade, que gera mais qualidade de vida, que às vezes a pessoa vive muito preocupada com aquilo que ela não vai ter controle na vida. Mas e a depressão? A depressão a gente está entrando aqui nos transtornos de humor, né? E vale lembrar, ô Leandro, que aqui a gente trata, né? A gente está tratando aqui no podcast os transtornos de forma isolada. Mas na vida real, muitas vezes eles acontecem juntos, em conjunto. A gente sabe, por exemplo, que 50% das pessoas com ansiedade desenvolvem depressão e Olha só. vice-versa. Então é comum o paciente apresentar o transtorno de ansiedade generalizada junto com a depressão, o TEPT junto com a depressão, ou o TEPT junto com o transtorno de ansiedade generalizada, eles se misturam. Eu ia perguntar exatamente isso. Às vezes um TEPT pode desenvolver uma depressão. Se a pessoa se isolar e abrir mão da vida em sociedade, ela
pode chegar ao nível de depressão. Sim, sim. O principal fator de risco, um dos, né? Mas talvez o principal fator de risco para a depressão é o estresse. E é o estresse crônico. Então, uma pessoa que tem ansiedade generalizada, ela está cronicamente estressada. Ela está cronicamente tensa, tensa, tensa. E isso por si só é um fator de risco para a depressão. Vamos trazer um exemplo aqui de uma pessoa que tem um estresse crônico, por exemplo. O que o senhor já notou de um perfis, né, que chegam até o seu consultório na sua experiência como psiquiatra? Tá? É aquela pessoa que está o tempo todo alerta, né? Então ela está alerta. Nossa, como é que tá a minha situação financeira? Como é que tá a minha saúde? Como é que tá a minha mãe? Como é que tá? O que que eu vou fazer esse final de semana? O que que eu vou fazer semana que vem? O que que eu vou fazer o mês que vem? Ela está o tempo todo alerta, vivendo ali aquela tensão, como se tivesse uma pessoa com uma arma na cabeça dela. Então ela está o tempo todo preocupada. Esses temas que eu falei aqui são temas que todos nós nos preocupamos, mas essa pessoa está o tempo todo acelerada, acelerada, ela não para, tá? O tempo todo preocupado, preocupa, 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 preocupa e não para. E às vezes vai desde de manhã, na hora que acorda, até a hora que dormir, isso. Isso, até a hora que dorme, muitas vezes reclama que não dorme porque deita e fica pensando o que, que tem que fazer no dia seguinte, o que, que deixou de fazer no dia. E muitas vezes preocupa, preocupa, preocupa e não executa, porque fica só preocupando. Então relata, olha, eu planejei de fazer um tanto de coisa hoje no dia e não fiz nada, porque eu só fiquei preocupando o que, que eu tinha que fazer. Tá fazendo uma tarefa, tá pensando na outra. Então tá cronicamente vivendo aquele estado de alerta. E isso, consequentemente, gera, inclusive é um dos sintomas, uma sensação crônica de cansaço. A pessoa está sempre cansada. Olha, eu não fiz muita coisa, estou cansado. Sábado eu fiquei em casa descansando e estou cansado. Porque ela ficou descansando fisicamente, mas mentalmente a cabeça está ali a mil. E cedo ou tarde, muitas vezes, esse estado de tensão crônica evolui para um quadro depressivo, que é frequente pacientes ansiosos desenvolverem depressão. Olha só, muitas pessoas falam sobre ansiedade, exatamente como o senhor falou, separada da depressão, como se um tivesse que abrir espaço para outro acontecer. Mas os dois podem acontecer simultaneamente. Sim. E é muito comum, né, pelo que o senhor falou. E o tratamento é separado para os dois quando acontece simultaneamente, ou o tratamento de um colabora com a melhoria do outro transtorno? Colabora. O tratamento a gente vai fazer de forma simultânea, né? Então, assim, o tratamento também vai envolver medicação e envolve aspectos psicoterápicos também. Existe diferença nos tratamentos, mas a gente pode iniciar o tratamento de forma conjunta. Normalmente o tratamento medicamentoso é o mesmo. A diferença maior aí vai ser no tratamento psicoterápico. O tratamento medicamentoso é bem similar, mas varia às vezes questão de dose, questão de escolha do medicamento. Isso pode variar um pouco, mas o tratamento ele é feito de forma simultânea. Legal. E doutor, além do tratamento com os medicamentos, é necessário também para a depressão tratar a situação, a causa, o histórico do porquê aquilo aconteceu? Ou isso não é tão necessário quanto a ansiedade? Não, é necessário sim. A gente vai. Assim, a gente não fala em causa única, vamos tratar a causa, porque é um quadro, é um transtorno multifatorial. Tem várias coisas envolvidas, desde questões genéticas, questões bioquímicas, questões neuroquímicas, até questões ambientais. Então a gente tem que tentar tratar isso tudo, né? A parte biológica, a parte psicológica e a parte ambiental, especialmente dando uma ênfase grande aí também nas relações interpessoais, né, que costuma estar bem complicada às vezes na questão da depressão. Mas assim, os sintomas da depressão, que as pessoas acham que depressão é sinônimo de tristeza. A pessoa acha que, olha, quem está triste está deprimido. E não é verdade. Existe depressão até sem tristeza. A principal característica, uma das principais características da depressão é a perda do interesse nas coisas que antes eram interessantes. Então a pessoa, ela perde o prazer, perde a capacidade de sentir prazer naquilo que anteriormente era prazeroso para ela. E o tratamento psicoterápico vai envolver a gente gradativamente ir estimulando essa pessoa a voltar a fazer as coisas. Porque a gente tem que pensar assim, a nossa mente, de um modo geral, ela funciona da seguinte forma: um pensamento
leva a uma emoção que leva a um comportamento. Eu penso que eu sou feio, eu fico triste e eu me isolo em casa. Eu penso que eu sou bonito, eu fico alegre, é uma emoção de positiva, eu quero sair festejando. Então tá vinculado pensamento, emoção e comportamento. Então na depressão, o pensamento é: eu sou um fracasso, eu sou muito ruim, eu não sirvo para nada. A emoção seria a tristeza, fica triste. O comportamento é se retrair. Se eu modifico uma dessas três coisas, eu interfiro no meu humor. Então, se eu faço para a pessoa, olha, eu sei que você não quer sair, que você quer ficar só na sua cama, mas se você der uma voltinha aqui na praça todo dia, você vai melhorar. E de fato melhora. Ou seja, o comportamento é capaz de modificar o humor daquela pessoa. Isso a gente chama de ativação comportamental. A gente influenciar a emoção através do comportamento. Claro que isso precisa ser combinado com tratamento medicamentoso. Muito legal, muito legal. Eu tinha certeza que seria um assunto super relevante, mas tá além do que eu esperava já. E doutor, eu gosto muito de trazer esses temas para a prática, né? Quando a gente, pro dia a dia das pessoas que estão assistindo ou ouvindo esse episódio. Quando a gente fala desses eventos externos que podem gerar um transtorno de depressão, vamos trazer alguns exemplos aqui. Se a pessoa, por exemplo, perde um ente querido, uma pessoa muito próxima, ela pode acabar desenvolvendo, às vezes, um afastamento. É claro que vai ter um momento de tristeza, do luto, mas isso pode se tornar também uma depressão? Pode, e foi bom você ter tocado nisso, porque a gente observa quatro áreas grandes, assim, quando a gente fala da questão interpessoal, né? Uma delas é o luto. Então, a pessoa que vivencia uma experiência de luto até certo ponto, ela ficar triste, ela ficar mais desesperançosa, isso é aceitável, mas isso pode evoluir para um luto complicado, quando a pessoa tem muita dificuldade de aceitar aquilo ali, ela não aceita de jeito nenhum, e aí sim pode evoluir para um quadro depressivo. Então, luto é um tema, assim, é um aspecto muito relevante quando a gente fala de depressão. Outro aspecto relevante é o que a gente chama de disputas interpessoais. Sabe, quando você tem uma briga na família, você tem uma briga com seu sócio, você está passando por uma situação, um divórcio litigioso, disputas mesmo interpessoais, né, um processo em justiça, essa coisa toda, isso também é um fator social importante. Outro ponto que a gente chama de transição de papéis. O que é transição de papéis? Áreas da nossa vida, mudança da criança virando adolescente, adolescente virando adulto, adulto virando idoso, essas transições de fases de vida, transição de carreira, enfim, é um ponto relevante também que pode estar associado com a abertura de um quadro depressivo, né? E déficits interpessoais, dificuldade de relacionamento de um modo geral. Saúde mental e relacionamentos, e aqui não só relacionamentos amorosos, andam muito junto. Se você quer saber se uma pessoa é inteligente, tem uma boa inteligência emocional ou não, observa a forma como ela se relaciona com as pessoas. Então, boa parte da depressão, ela pode ser explicada também por essa questão. O impacto social na depressão ele é muito intenso. Excelente. Não, e é interessante que cada assunto que a gente aborda vai abrindo um leque de possibilidades de outros assuntos, né? Você comentou sobre a transição de carreira. Eu já conversei com pessoas que sempre comentaram sobre isso. Às vezes a pessoa passa 10 anos em uma empresa e quando ela muda de empresa, ela sofre uma situação ali de, mesmo que ela tenha uma vida melhor, um salário melhor, aquilo que ela almejou, né, buscou pelos últimos 10 anos, mas ela sente uma sensação ruim, né, às vezes uma insegurança, mesmo que ela está totalmente estabilizada. Isso pode representar uma situação de risco a uma depressão? Pode. É como eu falei, a depressão ela é multifatorial. Aqui a gente não está falando de causa, né? Causa a gente vai pensar um aspecto biológico, um aspecto psicológico, que é a forma como a pessoa se relaciona com o evento. Duas pessoas que foram demitidas não reagem da mesma forma. Então, cada uma reage àquilo, absorve aquilo de um jeito. Duas pessoas que estão no mesmo emprego, com o mesmo cargo, teoricamente, tem a mesma família, não, mas os dois têm dois filhos, todos casados, teoricamente uma vida parecida, Estrutura parecida, elas não respondem de forma igual. Elas têm uma forma de lidar com a situação diferente. É o que a gente chama dessa parte psicológica. E a parte ambiental, social, que seriam os eventos em si. E a transição de papéis
É uma situação extremamente frequente como um evento gatilho para desencadear uma depressão em pessoas que já têm uma vulnerabilidade biológica e psicológica. Mas a aposentadoria também, você comentou aí, muitas vezes a aposentadoria, a pessoa quer porque quer aposentar, e aposenta e deprime. Ou seja, é uma transição de papel. Eu não sou mais produtivo, já estou chegando no final da minha vida, não sei o que eu vou fazer agora. Eu achava que eu não gostava do meu emprego, mas ficar aqui em casa tá pior. A gente vê isso também. Muito frequente, né? Muito frequente. É isso aí. E doutor, para a pessoa que está em casa, né, assistindo esse vídeo, eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa, às vezes, que está sentindo isso e vai receber esse conteúdo e falar assim: opa, estou precisando de ajuda. Qual orientação você deixaria para essas pessoas? Que, diferente do que a maioria das pessoas pensam, os transtornos mentais, de um modo geral, e aqui a gente deu uma ênfase maior na ansiedade, depressão, eles são tratáveis e em alguns casos são curáveis. A saúde mental, ela carrega um estigma do tipo, se você tem um transtorno mental, você sempre vai ser doente, você sempre vai ser problemático, não tem o que fazer, só melhora, minha vida tô condenada a ter uma vida ruim, e isso não é verdade. Tá? A psiquiatria, como todas as especialidades médicas, tem áreas onde a gente consegue de fato curar o paciente, tem áreas que a gente melhora e tem situações que são um pouco mais complicadas, mas toda a medicina é assim. E parte do transtorno, de alguns transtornos, por exemplo, na depressão, uma coisa relevante na depressão é a desesperança. Pessoa com depressão, normalmente, ela não tem esperança. Então, ela escuta eu falar isso aqui, ela fala, ele está falando lá, mas eu não tenho esperança que isso vai mudar. Então, saiba que é sim possível tratar e reverter totalmente esse quadro e ter sim uma vida, uma qualidade de vida melhor e ter uma vida que vale a pena ser vivida. Excelente, doutor. Um ótimo recado para você que às vezes precisa só de um incentivo para buscar uma orientação médica, né? Buscar ajuda com algum familiar, às vezes o pai ou a mãe ou os filhos, para falar assim, me ajuda nisso, né? Às vezes me ajuda a descobrir qual é o melhor caminho, buscando um profissional que possa colaborar nessa caminhada. Fica mais fácil junto com alguém, né? Fica bem mais fácil, fica bem mais fácil. É isso aí, doutor. E além disso, né, a gente comentando aqui sobre alguns assuntos, eu não poderia deixar de tratar de um assunto que você comentou sobre um gatilho, às vezes, que a pessoa já está mais vulnerável. E eu lembrei que bem no início a gente comentou e o senhor falou sobre a pessoa desenvolver um transtorno e às vezes demorar 10 anos para perceber. Isso acontece com frequência, às vezes a pessoa ir vivendo a vida naturalmente, ela não tá triste ou ela não acha que ela preocupa demais, mas em um determinado momento algo acontece que, como alguns dizem, é a gota d'água, que na verdade é esse gatilho que desencadeia algo mais grave nesse transtorno. Sim, sim. Especialmente a gente tem uma tendência a achar que os quadros mais leves são sempre mais tranquilos. E não necessariamente é verdade. Então, eu falava que, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada demora, em média, é claro que isso é um dado estatístico, 10 anos para ser diagnosticado. Ao falar de depressão, a gente tem uma condição chamada distimia, que a gente chama de depressão menor, onde a pessoa experimenta todos os sintomas depressivos, mas muitas vezes numa intensidade mais leve, porém crônico. Então, muitas vezes os quadros mais leves podem às vezes até comprometer mais a vida da pessoa do que os quadros mais graves, justamente por isso. Um quadro grave, a pessoa deprimiu, ela vai para uma cama, ela não faz mais nada, ela começa a emagrecer, a família fala, opa, tem coisa errada, vai lá e trata, e ela volta até a vida normal dela. Uma pessoa com uma depressão leve, muitas vezes ela está no limite da funcionalidade. Ela vai trabalhar, mas ela vai trabalhar arrastada. Ela tem um prejuízo no trabalho, mas ela continua indo. Ela vai para a faculdade, está reprovando em tudo, mas está indo na faculdade. E aí começa, muitas vezes não percebe, leva uma vida assim durante um tempo prolongado, justamente porque ela está no limite da funcionalidade dela. E aí, se ela trata, a vida dela fala assim, pum, melhora totalmente. Então, às vezes, sim, quadros mais leves, muitas vezes, são mais crônicos e demoram mais ainda a receber ajuda do que os quadros mais graves. É isso aí. E doutor,
depressão e ansiedade não escolhe idade e nem classe social, né? Independente da função da pessoa, independente da idade, a pessoa pode viver uma situação como essa? Sim, claro que a gente tem algumas idades que são mais prevalentes. Transtorno de ansiedade generalizada por volta de 30 anos. Depressão, a gente tem dois picos ali, né? 14, 15, aos 20 anos, depois mais nos idosos. Mas, de um modo geral, grosseiramente, não escolhe idade, não escolhe gênero, não escolhe classe social. Ela é bem democrática aí nesse sentido. É isso aí. A gente às vezes comenta muito sobre a pessoa que vai trabalhar também, né? Sai de casa, mas existem aquelas pessoas, às vezes uma dona de casa, uma mãe, por exemplo, o senhor acabou de comentar sobre em idosos. Uma pessoa que às vezes evita o contato social e às vezes passou a vida toda como uma dona de casa, pode ser afetada também com o caso de, por exemplo, depressão? Pode, com certeza pode. A gente poderia pensar aí talvez numa ansiedade social que pode evoluir para um quadro depressivo. Pode ser questão de personalidade também. Às vezes a pessoa não gosta de se isolar um pouco mais. Isso não necessariamente é um transtorno. Por isso que eu sempre bato na tecla. Qual que é o prejuízo que isso provoca para aquela pessoa? Mas claro que essa inabilidade social, né, essa dificuldade das relações interpessoais é um fator muito significativo para a abertura de quadros depressivos. Excelente. Doutor Bruno Brandão, excelente assunto para a gente tratar e trazer aqui, né? Como eu disse no início do podcast desse episódio, 1 hora não seria suficiente para a gente abordar esse assunto que é tão necessário e tão relevante para a sociedade atual. E eu queria deixar esse espaço aberto para você comentar mesmo seus contatos, né? O dado para a pessoa poder entrar em contato com o senhor e fique à vontade. O meu Instagram é @BrunoPsiquiatra. Lá eu sempre trato assuntos diversos sobre saúde mental. E o meu canal do YouTube também é Bruno Psiquiatra. Lá eu posto vídeo toda semana. É isso aí. Para você que acompanhou o BH Podcast até aqui, eu agradeço muito e já deixo o convite para você também seguir o @BH Podcast no Instagram, onde você encontra todo esse conteúdo em cortes para você compartilhar, para você salvar, para você enviar lá no grupo da família ou lá para a pessoa que você acredita que esse conteúdo é útil. Dr. Bruno Brandão, muito obrigado pela participação aqui no BH Podcast e já fica o convite para em breve a gente voltar a tratar novamente aqui, né, no BH Podcast um assunto específico agora, né? Porque hoje a gente abordou 3 temas muito importantes, que é o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno da ansiedade generalizada e a depressão. Mas o convite é para a gente escolher um tema aí e a gente ajudar várias pessoas que estão precisando conhecer mais, saber mais sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre que me convidarem, estarei à disposição. É isso aí. Para você que acompanhou o BH Podcast, um abraço e até o próximo episódio do podcast de Belo Horizonte. Até mais.